Uma boa noite a todos. Nós estamos aqui no programa da Igreja Batista Nacional de Teixeiras e é com prazer que nós queremos falar com você nesta noite e dizer que Jesus tem um propósito para a tua vida, tem um plano para o teu lar e Ele quer mudar a sua história. E hoje nós queremos falar um pouco sobre um personagem que nos evangelhos ele aparece em todos eles. E esse personagem é uma pessoa que ninguém quer ser comparado a ele. Esse personagem é Judas. E Judas é aquela pessoa que a gente só lembra dele como o que traiu Jesus. Nós costumamos nem lembrar que ele era um dos discípulos. Mas tem algo para nos ensinar. Tem algo para falar comigo e falar com você. E eu gostaria de ler para você, aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículo 3, 4 e 5. Mateus 27, 3, 4 e 5 diz assim: Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata ao príncipe do sacerdote e aos anciões, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isto é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. É uma história que tem um final muito triste, um final que não agrada a ninguém. É uma história que poucas pessoas querem lembrar, mas essa história tem uma lição para mim. Essa história tem uma lição para você, porque tem uma parte que fala assim na palavra: e encheu Satanás o coração de Judas. Satanás achou um lugar na vida de Judas. Satanás achou uma brecha na vida de Judas. E nós vamos ver um outro texto que diz que ele cuidava da bolsa, quer dizer, ele era o tesoureiro dos discípulos. E ele metia a mão na bolsa. Aonde foi o problema de Judas? O problema de Judas estava com o dinheiro. Judas não sabia lidar com dinheiro. Judas tinha uma grande dificuldade com dinheiro e diz a palavra que ele metia a mão na bolsa. E Satanás acha essa brecha em Judas e oferece o que para comprar Judas? Dinheiro. E é assim que o inimigo faz. Ele fica me observando você, procurando em nós uma brecha, procurando em nós um lugar onde ele possa entrar naquela área e destruir a nossa vida. E com Judas não foi diferente. Ele, nesse texto que nós acabamos de ler, ele volta arrependido, com as moedas na mão, porque ele viu que Jesus tinha sido condenado. E agora ele volta arrependido com essas moedas na mão, tentando resolver um problema que ele mesmo criou. Há poucos dias atrás ele tinha traído Jesus com um beijo. E Jesus olha para ele com um olhar singelo e fala: Que vieste, meu amigo? E ele beija Jesus e eles o prendem. E eu fico pensando como que o pecado é sujo, como o pecado nos ilude, como que as coisas deste mundo nos iludem e chama a nossa atenção. E Satanás, ele põe pilha na gente, ele começa a colocar impulsos na gente para a gente ir atrás daquilo, e nós começamos a ir, e quando nós caímos, nós ficamos no vácuo, sozinhos, olhando de um lado para o outro e pensando: o que eu fiz? O que vale essas moedas agora? Eu não tenho mais amigos, aqueles que eu andei com ele 3 anos, agora eu não posso andar mais com eles. Eu traí todo mundo, eu prejudiquei todo mundo, eu entreguei todo mundo.
Eu sabia onde eles estavam. Eu sabia o que eles estavam fazendo e eu levei lá aqueles soldados, eu levei lá aquele pessoal para pegar ele. E é muito triste, irmão, porque Satanás, ele sempre vai te deixar no vazio. Quando o pecado se consuma, você olha para um lado, para o outro e fala: o que eu vou fazer agora? Aquelas moedas ardiam na mão de Judas, aquelas moedas incomodavam nas mãos dele. Era um bom dinheiro, porque diz a palavra que deu para comprar um campo. E esse campo foi transformado em um cemitério para estrangeiros. Era um bom dinheiro. Mas deixa eu te falar, o vazio que ficou em Judas era terrível, era de morte. E é assim que Satanás faz com a gente. Ele nos ilude, ele coloca pratos bonitos diante de nós, e quando nós caímos, ele sai de lado. E quando você procura ele, fala assim: espera aí, o que eu tenho com isso? Isso é um problema seu, quem fez o negócio errado foi você. Foi essa a resposta que Judas teve. Foi essa a resposta que ele teve. Agora é com você, isso é problema seu. Isso é um problema seu. E às vezes nós nos encontramos com problemas nas nossas mãos, que nós não sabemos o que fazer. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Judas, ele jogou aquelas moedas no templo e ele saiu para dar fim à sua vida. Diz a palavra aqui que ele foi suicidar-se. E eu fico pensando, se ele tivesse esperado 3 dias. Eu fico imaginando isso, e se ele tivesse esperado 3 dias. Se ele tivesse esperado 3 dias, ele seria perdoado. O que eu acho lindo em Jesus é isso. É que se Judas aguarda 3 dias, ele seria perdoado. Mas o que me entristece em Judas é que ele não conheceu Jesus. Ele andou com ele 3 dias, dormiu perto dele, comeu com ele, brincou com ele, conversou com ele 3 anos. Esteve junto dele 3 anos, irmãos. 3 anos. E não conheceu Jesus. E Jesus pergunta para os discípulos assim: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro, que o tinha conhecido, diz assim: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que coisa linda, conhecer Jesus. Mas aí Pedro também dá uma nota. Quando Jesus é preso, Pedro nega Jesus por 3 vezes. O galo cantou e Pedro lembrou: ele falou comigo que eu ia traí-lo. Mas dias depois você vê o encontro de Jesus com Pedro, lá naquela praia. Pedro tinha voltado para o barco, Pedro estava tentando pescar de novo. E quando Pedro chega na praia, Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Aí Pedro entristeceu e falou: Senhor, o Senhor sabe de tudo. Apacenta as minhas ovelhas. Naquela hora Pedro estava recebendo o perdão de Jesus. Naquela hora Jesus estava conversando com Pedro como quem diz: olha, eu sei que você errou, mas eu sei que você me ama. Apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, se Judas tivesse esperado 3 dias, ele receberia o perdão de Jesus, assim como Pedro recebeu. Se eu pudesse dar um conselho para Judas, sabe qual conselho seria? Não suicida não, espera mais um pouquinho. Vamos aguardar o que vai acontecer. Tem uma promessa de ressurreição para nós.
3 dias depois eu ia levar Judas para se encontrar com Jesus. E Jesus iria chamá-lo novamente de amigo. Iria beijá-lo e dizer: meu amigo, eu te perdoo. Porque isso é do caráter de Jesus. Isso faz parte de Jesus. Mas sabe, meu irmão, quantas vezes nós nos encontramos vazios e sozinhos depois do pecado? Quantas das vezes nós nos encontramos com um desejo de morte dentro de nós? Porque o pecado, a palavra diz que ele gera morte. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. O pecado gera uma expectativa de morte em nós. Mas quando eu chego perto dos pés da cruz e eu peço perdão ao Pai em nome de Jesus, o Pai me perdoa. Ele me lava daquele pecado. Ele me purifica. E a alegria volta, a paz volta, o regozijo volta. Pedro nunca mais foi o mesmo depois do perdão de Jesus. Pedro nunca mais foi o mesmo. Nós vemos Pedro pregando num dia de Pentecoste, 3.000 pessoas se converteram. Loucura de mensagem. Ele falou do seu amigo, ele falou de Jesus, ele falou de alguém que ele conhecia. E eu quero te dizer que Satanás, ele sempre vai te tentar com aquilo que você é atraído. Judas era o dinheiro. Talvez você possa ser a mulher, ou pode ser um homem. Talvez você pode ser um outro tipo de pecado. Você não consegue segurar a tua boca, você sempre tem que falar o que não deve. Você é brigão. Satanás vai usar essas coisas. Ele vai tentar te atingir, ele vai tentar te capturar naquilo ali para que você caia. E quando você cai, ele olha para você e fala assim: o que tenho eu contigo? Isso é contigo, isso é com você. Esse problema é seu. Esse problema é seu. Sabe, irmão, o amor de Jesus, ele é tremendo, ele é maravilhoso. O amor de Jesus, ele nos constrange. E é isso que faz toda a diferença na palavra de Deus. É que todos aqueles que voltaram atrás e se arrependeram e foram até Jesus, alcançaram perdão. Judas, ele não teve essa oportunidade porque ele suicidou antes. Mas todos os outros foram perdoados. E eu quero te dizer que Jesus, ele quer que você se arrependa. Talvez você traiu sua esposa. Talvez você traiu o seu esposo. Talvez você traiu os seus amigos ou, quem sabe, os seus próprios filhos. Ainda tem uma chance para você. E essa chance, essa oportunidade está em Jesus. Em Jesus eu encontro perdão. Em Jesus eu encontro renovo. Em Jesus eu encontro conforto e consolo. Corre para Jesus. A morte não resolve o problema de ninguém. Eu acho que ela cria um problema maior ainda, porque a eternidade vai ser distante de Deus. Mas tem muita coisa que pode ser resolvida ainda hoje. Basta pedir perdão. Basta se arrepender verdadeiramente. Aquelas moedas na mão de Judas não serviram para nada. Mas ele só se deu conta disso quando ele viu Jesus sendo levado. Então eu te dou um conselho hoje: se arrependa ainda hoje, conserte a sua vida, procure pelo Senhor. Ele está disponível, Ele está pronto a ouvir a sua oração, Ele está pronto a perdoar o seu pecado.
E eu quero te dizer que o sangue de Jesus nunca falhou. E Ele nunca falhará. Aleluia. Deus te abençoe com essa palavra. Eu gostaria de orar por você. Pai amado, Pai querido, eu te peço, Senhor, que o Senhor traga um arrependimento genuíno para cada pessoa que está nos ouvindo. Que o Senhor possa entrar no coração deles agora. E que eles possam entender que eles têm traído, que eles têm andado em caminhos errados. E que eles precisam voltar para o Senhor. Senhor Jesus, transforma essas vidas pelo Teu poder. Senhor, cura aqueles que estão enfermos, liberta aqueles que estão oprimidos. E que a Tua paz entre em cada coração agora, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.